Olá amigos do Fotoeste, olá amigos do YouTube, eu sou o Reinaldo Moraes e nesse vídeo a gente vai aprender a montar e também a utilizar um difusor caseiro na fotografia. Então qual que é a função do difusor? A função do difusor é reduzir a quantidade de luz direta que atinge uma pessoa ou um objeto e algumas cenas. Tem uma diferença entre difusor e sombra. O difusor, ele elimina a luz direta, mas não elimina toda, elimina parte da luz direta. Então o difusor pode ser feito em tecido. Quando estamos fotografando pessoas, é ideal que se use em retratos, também em outros pequenos objetos pode ser utilizado. Então quando estamos fotografando uma pessoa e parte da pessoa está recebendo a luz direta, uma luz muito dura, a gente utiliza o difusor, que é apenas um tecido, para reduzir a quantidade dessa luz direta. E também o difusor, como ele é um produto de tecido, quando a luz solar bate no tecido, os raios solares alteram a direção. Então o raio que está vindo numa direção, ao passar pelo tecido ele vai para outra e para outra, e acaba assim melhorando a qualidade da iluminação, tornando ela mais suave e reduzindo as texturas e coisas que são desagradáveis para retratos, em alguns casos. Então, como que a gente monta um difusor? Para isso, a gente precisa de um pedaço de tecido. Eu recomendo o tecido de cetim, tecido acetinado, que assim você pode utilizar ele tanto como difusor como rebatedor. Tecido de cetim, ele tem dois lados, um lado que é brilho e um lado que tem menos brilho. Então esse lado reflete um pouco menos luz, esse lado reflete mais. Então ele pode ser depois utilizado tanto como difusor como rebatedor, ou seja, a gente pode tanto reduzir a quantidade de luz utilizando o difusor e ao mesmo tempo compensar um local que tem pouca luz utilizando ele como rebatedor. Então vamos lá. Esse aqui que eu fiz, eu utilizei 1 metro por 1,5 metro de tecido acetinado e 2 barras de perfil C. Então o que é o perfil C? Perfil C, esse material você encontra em lojas onde vende produtos de comunicação visual. Então o perfil C é uma barra de PVC que tem um corte, que dá para ver direito aí. Então é isso aqui. Essa barra tem mais ou menos 1 metro. Quando você compra o perfil C, já vem dentro dele uma madeira, que é onde você vai prender o tecido. Então vamos lá. Essa madeira, o meu já está pronto, então eu só desmontei para explicar como que eu faço. Como eu estou sem o grampeador aqui, eu não vou desmontar por total, mas aí dá para entender direito. Aqui está a barra de madeira que vem dentro do perfil C. E o que eu fiz aqui? Enrolei ela aqui e prendi com grampos. Então eu utilizei um grampeador. Mas se você não tiver um grampeador, pode dar um outro jeito. O interessante é que ela fica presa aqui, nesta estrutura de madeira. Depois, a gente vai conectar esse tecido que está preso nessa barrinha de madeira aqui nesse corte que tem no perfil C. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui com facilidade. Aí. Opa. Então é isso. Fez. Conectou aqui. Quando compra o perfil C, é interessante comprar o pavio também. Suponhamos que você vai fazer um nesse tamanho que eu fiz, com tecido de 1,5 metro por 1.
Então você vai utilizar 2 metros de perfil C e compra também uns 3 metros de pavio. Aí o pavio você vai colocar aqui, desta forma assim. Colocou ele, a tampa também tem que ter para prender o pavio. Então, pronto, está aqui como se fosse um banner. Esse lado já estava montado. E a outra parte, a mesma coisa. Então, eu fiz 2 partes iguais. Peguei 2 pedaços de perfil que eu tinha sobrando e utilizei. Então, ficou assim: uma parte, a outra parte. Depois eu vou mostrar melhor. Para guardar esse produto é fácil, ele é bem discreto, basta enrolar ele e vai ficar bem fininho. Então tá aí, pode transportar ele para um lado e para o outro sem problema algum. Então agora eu vou desligar a luz para a gente entender um pouquinho melhor. Desligar a iluminação para a gente entender um pouco melhor como que funciona o nosso difusor. Então desse lado aqui a gente tem um pouquinho mais de luz. Deixa eu chegar um pouco mais perto da câmera para que assim dá para entender melhor. Vamos lá. Vou virar para esse lado aqui para a gente poder entender melhor. Então, o que acontece? Aqui, esse lado, a gente tem bastante luz. Então, a gente tem uns controles de luz. Aqui tem muita sombra. Aqui no meu olho está escuro e aqui muita luz. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o difusor para reduzir essa quantidade de luz. Vamos lá, eu vou erguer o difusor eu mesmo, vou deixar ele até visível aí, para que você possa entender. Aí, pronto. Reduzir a quantidade de luz. Esse lado ainda ficou um pouco escuro. De novo. Então, o que é ideal a gente fazer? A gente trabalhar com o difusor e com o rebatedor. Se você procurar em outros vídeos, eu também expliquei como montar um rebatedor. Então, esse lado que está escuro, eu vou compensar a luz com o rebatedor. Então eu vou fazer isso aqui. A luz está vindo da minha direita, desse lado aqui. Pode ver que aqui tem as sombras aqui no rosto. Dá para notar as sombras. Aqui é a parte que está estourando. E esse lado está escuro. Então o rebatedor vai fazer o que? Vai rebater a luz que vem daqui para cá, ela vai rebater e vai mandar nesse lado aqui, vai compensar. Então vamos lá, aqui está o rebatedor e vou chegar mais perto, não estou aí. Pronto, então compensou. Agora essa luz que está desse lado aqui, a gente vai diminuir com um difusor. Então dá para a gente notar que a iluminação mudou completamente. Então o que eu fiz aqui? Do lado direito eu utilizei o difusor que diminuiu, que reduziu a quantidade de luz. Não era uma luz direta, mas era uma luz que estava mais forte do que o outro lado. Então ele diminuiu isso aqui. E esse lado o rebatedor compensou. Então aqui está o rebatedor e ele vai compensar. Tirei o rebatedor, escureceu esse lado, porque ele compensou esse lado. Tirei o difusor, ficou muita luz de um lado. Coloquei o difusor, a iluminação ficou melhor. Então é isso que a gente tem que aprender a fazer na fotografia. Agora deixa eu guardar essas coisas aqui para a gente poder concluir o nosso vídeo. Então, aí, deixa eu dar um ajuste aqui. Beleza. Então o que acontece? Quando a gente vai fotografar uma pessoa
E é para isso que eu estou explicando como montar esse difusor. Agora a gente vai ver como utilizar melhor esse produto. Quando a gente está fotografando pessoas, por exemplo, aqui é uma outra barra de PVC, uma barra de meia polegada, PVC branco, 2 metros de tamanho. Suponhamos que você vai fotografar uma pessoa, que a pessoa está deitada no chão. Então, a luz do sol está forte sobre a pessoa. O que a gente tem que fazer? A gente não quer essa luz, a gente vai querer reduzir essa quantidade de luz. Então, aqui, nesse pavio aqui, eu fiz o quê? Vou ficar como se fosse uma pipa, a minha gambiarra. Aí, fiz isso, ó. Pronto. Aqui, vou ficar de longe, para vocês poderem entender melhor. Eu estou segurando sobre a pessoa. Então, coloquei sobre a pessoa, vai reduzir a quantidade de luz direto, porque a luz não vai passar direto por aqui. Então vai dar a quantidade de luz ideal. Outra coisa que eu posso fazer é utilizar como rebatedor. Então eu posso utilizar isso aqui para compensar a luz. Vamos supor que a pessoa está aí na frente da câmera, onde está a cadeira aí, eu posso fazer isso aqui para compensar a luz, porque o tecido acetinado, ele reflete luz. Então são objetos fáceis de fazer. Para você fazer isso aqui, você não vai gastar em torno de uma média de acho que R$20 mais ou menos para fazer isso. Aí. Então você vai gastar em torno de R$20 para criar um produto como esse, mas ele vai fazer a diferença na imagem. Então a gente tem que ter consciência de uma coisa: quando a gente está aprendendo a fotografar, tem que dominar a iluminação. A iluminação, ela é tudo na fotografia. Inclusive sem luz a gente não consegue nem fotografar, nem enxergar. Tirou a luz, perdeu a qualidade. Então, o equipamento, a câmera ou até mesmo o equipamento de vídeo não consegue registrar a imagem sem luz. A gente não consegue nem enxergar sem luz. Então, tem que ter luz. Luz em excesso às vezes não fica bom. Depende do que a pessoa quer fazer. Então, se você dominou a luz, você faz o que você quiser dentro dos seus retratos e outras coisas também. A gente tem que dominar a iluminação. Quem já trabalha, já conhece um pouco mais de fotografia e de iluminação, sabe do que eu estou falando e sabe que eu não estou falando besteira. Sem treinar e sem dominar a iluminação, esqueça. Existe. Se você pensa assim, eu quero fotografar, mas eu não gosto de treinar a iluminação, de estudar a iluminação, então você não gosta de fotografar. Então, pare tudo agora e desista. Você não tem dom para isso, não tem paciência, não tem dom, largue mão, desista. Ou você estuda a iluminação, que é o princípio básico da fotografia, ou você desiste. Então, como eu disse, quem conhece, quem trabalha ou fotografa por hobby, sabe do que eu estou falando e sabe que não estou falando besteira. A iluminação é essencial para a gente conseguir imagens de qualidade. Então, lógico que tem vários outros detalhes, mas a iluminação é essencial. Então, muitas pessoas às vezes confundem. Eu comprei um equipamento bom, uma 60D ou sei lá que equipamento aqui, que coisa que seja aí. Eu comprei um equipamento bom e aí começa a se esconder atrás do equipamento. Porque tal equipamento não é bom, e tal equipamento não é bom. O bom é aquele equipamento, aquela pecinha que fica ali atrás da câmera, que fica bem atrás. Aquela pecinha se chama você, se chama fotógrafo. O bom está ali. Não adianta você ter um equipamento bom e não saber, não conhecer, não saber dominar técnicas para fotografar. Então, o equipamento só registra. Se você comprar um equipamento bom e aprender a ajustar ele,
Tem muitas pessoas que confundem aprender a ajustar o equipamento com aprender a fotografar. Aprender a ajustar o equipamento em manual, saber modo, prioridade de abertura, prioridade de velocidade, saber ajustar isso. Isso aí é o básico do básico. Isso é o básico do básico. Isso aí, quando a gente aprende isso aí, a gente está começando a se comparar com uma criança que está aprendendo a andar, a gente está começando a querer engatinhar. Então está começando a querer levantar o corpo, colocar os braços no chão e levantar o corpo. Então, quando a gente aprendeu a ajustar o nosso equipamento, a gente está dando o primeiro querendo engatinhar. Não aprendeu nem a andar ainda. Depois, a gente tem que começar a estudar mais técnicas, que a partir dessas técnicas, as nossas fotografias começam a ter um diferencial. Então, aprender a ajustar o equipamento, lógico que é o essencial. Tem que saber ajustar o equipamento para combinar com cada situação, senão também você não consegue fotografar. Mas aprender a ajustar o equipamento, aí tem que ir atrás de técnicas. Não adianta comprar um equipamento bom e falar: eu sei ajustar o meu equipamento, eu sei trabalhar em modo N, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, e não dominar outras técnicas, principalmente a iluminação, que é essencial na fotografia. Sem ela, não tem conceito. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Só uma coisa, aqui eu estou querendo deixar bem claro que você coloque na sua cabeça que a iluminação é o essencial. Então, tem que estudar ela para conseguir boas imagens. Não estou querendo meter o pau em ninguém, querendo falar que eu sei mais que ninguém, não, porque eu também tenho muito que aprender. A fotografia é infinita e a gente não acaba de aprender nunca. Então, só deixar bem claro isso, que eu quero uma coisa: quem está aprendendo, está iniciando, põe na sua cabeça. A luz é essencial. Estude a luz, estude a iluminação, que ela é essencial e ela faz a diferença. As outras coisas, tem várias outras coisas também que ajudam, que também são essenciais, mas a luz é essencial. Se você não estudar a iluminação, não adianta. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o seu sinal positivo aí, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais, Facebook, Twitter e outras redes sociais que você participe. Faça uma visita ao nosso site www.fotoesc.com.br. Participe também do nosso grupo de fotografias do Facebook. Lá você poderá encontrar outras pessoas que também estudam fotografia, que também são leitores do nosso site, convidados de nossos leitores e outros amigos nossos que também conhecem um pouco. E também vocês podem trocar informação, fazer perguntas e tanto ajudar como pedir ajuda para outras pessoas, para outros membros do grupo. Então é muito interessante se interagir com outras pessoas. Não ver as pessoas como concorrente, e sim como aliados, não como dificuldade, como oportunidade de aprender um pouquinho mais. Valeu, um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.